Amém, glória a Deus. Sabe, hoje é Dia dos Pais e nós, como igreja, amamos comemorar dias como esse. Não somente Dia das Mães, tem mães por aí? Ok? Mas o Dia dos Pais é importante também, porque nós sabemos que do casal, certo? Nós somos os mais importantes. Obrigado pela coragem. Estar sentado ao lado da tua esposa e concordar comigo. Eu só falei porque ela não está aqui. É uma brincadeira, obviamente. Hoje nós vamos falar um assunto maravilhoso, um texto lindo, que sinceramente eu não me lembro de termos falado já na Zoe, mas o título da minha mensagem é: O jogo não se perde no campo, o jogo se perde na base. Sabe, todo mundo está o tempo todo construindo alguma coisa. Até aqueles que acham que não estão construindo absolutamente nada, estão construindo alguma coisa. Alguns estão construindo uma carreira, outros estão construindo um casamento, alguns constroem status, outros constroem imagem. A maioria das pessoas quer vencer na vida, sim ou não? Todos nós, e hoje eu falo não apenas para pais, para homens aqui, eu falo para o auditório inteiro, mas pais, sintam que o meu coração está com vocês, tá bom? Amém? A maioria das pessoas quer vencer na vida, mas a verdade é que nem todos entenderam onde as vitórias são decididas. Há pessoas que acham que a vitória na vida é decidida na exposição, é decidida na plataforma, é decidida no feed, é decidida no resultado, mas a verdade é que o jogo mesmo, o jogo da vida de verdade, ele é perdido ou ganhado na base, nos fundamentos, nos cimentos, nos começos das coisas. Não é quando a crise estoura que tudo desmorona. É quando a base já estava rachada antes para começo de conversa. Deixa eu falar isso para vocês. Relacionamentos não se rompem na briga, se rompem no silêncio. A fé não morre na dúvida, a fé morre na negligência. A missão não para porque foi atacada, a missão para por descuido, por desatenção. Sabe, mas há uma coisa que é certa, não importa o que você está construindo, ou onde você está jogando, você entende o que eu estou querendo dizer? Ou onde você está jogando na vida, o que vai sustentar tudo é a base. São os alicerces, são os cimentos. E aqui vai uma verdade simples, mas poderosa. Quanto mais alto você deseja construir, mais profundas precisam ser as suas bases, a sua fundação. Deixa eu falar isso para você. Muita gente quer viver algo grande, mas se recusa a cavar fundo. Muitas pessoas querem viver coisas lindas e grandes e exponenciais na vida, mas se recusam a construir a base, se recusam a se gastar cavando fundo. E é por isso que essa mensagem é para você, seja você pai, seja você mãe, solteiro ou novo na fé, viúvo, seja o que for, porque todo mundo aqui está construindo alguma coisa. Agora, a nossa missão enquanto filhos de Deus, não é construir alguma coisa, você sabia disso? A nossa missão enquanto filhos de Deus, enquanto pessoas que se relacionam com o Pai e desejam ter uma vida que Ele planejou para nós, não é construir alguma coisa. A nossa missão é onde construir aquilo que nós vamos construir, inevitavelmente. A nossa missão está onde nós vamos construir. Não é apenas construir alguma coisa, é construir sobre a rocha que é Cristo, sobre aquilo que é estável, sobre aquilo que não muda de ideia, sobre aquilo que não muda de opinião. Estão comigo? Sabe, o texto que nós vamos ler, para você não me chamar de herege, nós já vamos ler a palavra do Senhor. É um encerramento daquilo que todos nós conhecemos como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Esse, com certeza, foi o maior sermão, ou o mais importante de Jesus. Esse sermão, ele se encontra, por exemplo, no livro de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. E esse sermão é literalmente o compêndio da vida que Deus deseja que eu e você vivamos nessa terra. É o compêndio daquilo que Jesus entende como a melhor vida para se viver.
E é um sermão super importante. Jesus está sobre uma pequena colina, anunciando e pregando por horas e horas e horas, e milhares de pessoas estão ouvindo atentamente a voz do Senhor Jesus. Agora, o mais curioso, eu não sei você, mas eu quando escrevo um discurso para falar em frente de pessoas, eu tento deixar, ou qualquer pessoa tenta deixar, o final, a coisa mais grandiosa possível, sim ou não? Nós queremos o ápice do discurso no final, para que as pessoas saiam do lugar onde nós estamos com aquele gosto de dizer, uau, que preletor, que orador incrível, não é assim que nós somos? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão aí? Obrigado, obrigado. Ok, você já ouviu a expressão, o melhor fica para o final? Foi o que Jesus fez, exatamente da forma que ele fez. Jesus termina o sermão dele, que ele tinha falado sobre caráter, sobre generosidade, sobre relacionamento, sobre oração, sobre jejum, sobre confiança, sobre tantas coisas. Ele termina com uma comparação falando sobre base, falando sobre fundação. Não parece um pouco trocado quando você está tentando ensinar alguma coisa? Você normalmente começa de baixo para cima. Você começa das coisas que são mais base, mais fundamentais, que ninguém enxerga, mas é importante, e você vai construindo. Não é assim que uma casa é construída? Ninguém constrói do telhado, todo mundo constrói de baixo para cima. Mas Jesus deixa isso para o final. Acompanha comigo o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Nós vamos ler na versão NVI. Se você por acaso não está com Bíblia, eu espero que você tenha a Bíblia com você, amém? Um bom crente traz a Bíblia consigo, seja no celular, no iPad, no papel, no papiro, na folha, não sei. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. E foi grande a sua queda. É assim que Jesus encerra o grande sermão da montanha. Você não acha curioso isso? É interessante notar aqui que a diferença desse texto, nós vemos uma comparação entre dois homens. Jesus está mostrando. Sabe, é como duas pessoas, quem ouve as minhas palavras e põe em prática, é como o tipo de pessoa que constrói a sua casa em cima da rocha. Vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade, os rios transbordam, mas nada acontece com aquela casa. Agora, quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como esse homem insensato, imprudente, maluco, louco, que constrói a sua casa na areia. Vem a chuva, vem o vento, os rios transbordam, batem contra essa casa, e a casa cai, e grande foi a sua queda. A diferença nessa comparação que Jesus, eu quero te chamar a atenção para isso, não era a chuva tinha para os dois. A diferença não eram os rios cheios estavam para os dois, a diferença não eram os ventos, a diferença sequer era a construção. Sequer era a casa. A diferença estava na base em que essa casa estava construída. O que Jesus está ensinando que a casa pode ser a mesma, o exterior pode ser igual, mas quando a tempestade vier, só continua de pé quem cavou mais fundo. Jesus encerra o Sermão do Monte com essa imagem decisiva, e ele escolhe terminar o maior sermão da história, o compêndio do seu ministério, com aquilo que ninguém vê, a base. Sabe, nós vivemos dias em que as pessoas se importam com aquilo que dá para ver, mas ninguém enxerga aquilo que foi construído anos atrás. Eu amo conversar com pessoas mais velhas que eu, mais experientes que eu.
Porque eu posso fazer perguntas sobre aquilo que eles vivem hoje. E eles começam a contar e nunca contam coisas como tipo, não, eu ganhei na loteria, eu ganhei na Mega Sena, as coisas aconteceram sempre perfeitamente para mim. Todas as histórias começam, eu não tinha nada, eu não era ninguém, mas eu decidi construir de pouquinho a pouquinho, do jeito certo, no lugar certo. Demorou anos, mas hoje eu vivo o resultado daquilo que eu plantei. Ninguém enxerga a base. Homens, pais, ninguém enxerga aquilo que nós fazemos no secreto pela família. Ninguém vê aquilo que nós fazemos no secreto pelos nossos filhos. A dor que às vezes nós sentimos, o cansaço que às vezes nós temos. Ninguém vê isso. Isso é base. Isso são cimentos. Sabe, no mundo antigo, especialmente na região da Galileia, daquilo que nós estamos falando, as construções rápidas eram feitas no verão. O verão vinha, levava embora toda a água da terra, levava embora a chuva, levava embora tudo. Uma região muito árida, muito seca, um solo extremamente duro no verão. Então as pessoas chegavam de mudança, não conheciam a região, chegavam num vale lindo, com montanhas, e viam aquele solo firme, duro, e começavam a construir a sua casa naquele solo, diretamente naquela areia rígida. Era comum isso acontecer, mas as pessoas não sabiam que logo viria o tempo de chuvas, logo viria o tempo em que os rios enchiam, e isso era uma cena comum. Jesus não estava contando nada de diferente, ele estava pegando aquilo que eles viviam, e viam estrangeiros fazendo, e dizendo, vocês estão vendo? Eles são insensatos, eles não estão colocando atenção, eles estão fazendo e criando a sua vida e construindo as suas coisas baseado naquilo que se vê, mas é aquilo que não se vê que sustenta aquilo que se vê. Todos conheciam essa imagem que Jesus estava apresentando, sabiam que cavando um pouco mais encontrariam rocha firme, mas isso dava mais trabalho, demorava mais tempo, mais esforço, mas a garantia era de permanência, a garantia era de estabilidade. Essa é a figura que Jesus usou para falar a mim e a você. Você pode estar construindo algo lindo na sua vida, você pode estar construindo uma família linda, você pode estar construindo um patrimônio lindo, você pode estar construindo uma empresa fantástica, pode estar nutrindo amizades maravilhosas, mas se a base for fraca, o colapso é questão de tempo. Não é se, é quando vai acontecer. Não é se vai acontecer, é quando, que dia vai chegar. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Você pode se sentir uma pessoa boa, uma pessoa talentosa, uma pessoa que busca a Deus, mas Jesus mostrou que a chuva vem para todos. Os rios encheram para os dois, os ventos sopraram contra os dois, para quem ouve e obedece, e para quem ouve e ignora. A pergunta não é se vai chover, a pergunta não é se vai ter dificuldade na vida, a pergunta não é se você vai ter desafios, essa não é a pergunta é onde você está construindo. Não é se teremos problemas, se teremos discussões no casamento, não é se, é só quando. Não é se teremos desavenças familiares, a pergunta não é se passaremos por desafios financeiros, a pergunta não é se questionaríamos a nossa existência em algum momento da vida, ou se passaríamos por crises de identidade. Não é se, essa não é a pergunta é onde você está construindo a sua vida, qual é a base em que você está construindo a sua vida. Eu sei que todos nós, amém, eu sei que todos nós queremos construir uma vida sólida. Hoje nós temos muitos pais aqui, é o Dia dos Pais, e eu amo poder comemorar o Dia dos Pais junto com você. Que bom que você decidiu estar aqui hoje. Eu sei que como pais, nós estamos sempre buscando construir o mais sólido possível para as nossas famílias, para os nossos filhos. Eu sei também que muitas vezes parece um trabalho invisível, que quem sabe ninguém vê, ou ninguém te parabeniza pelo trabalho incrível que você está fazendo como pai. Mas deixa eu te dizer, eu e você fomos como pais, fomos chamados para essa terra como homens de valor, para construir aquilo que a maioria não vê, mas aquilo que todos reconhecem quando a chuva e os ventos se aproximam. Você não precisa de parabéns.
não dessa terra. Nós somos chamados por Deus para construir as coisas que ninguém enxerga, mas que todos identificam quando o vento e a chuva batem a porta. Agora, mesmo que você não seja pai, eu sei que você deseja construir algo estável e duradouro na sua vida. Eu sei que todos nós, enquanto seres humanos, estamos no caminho de deixar a nossa marca, a nossa impressão digital, a nossa pegada nesse mundo. Ninguém deseja passar por essa vida sem deixar a sua marca no mundo. Isso faz parte de como eu e você fomos criados. Lembre-se que no Jardim do Éden, quando Deus cria todas as coisas, planta o jardim com as suas próprias mãos, cria o homem e a mulher, a primeira ordem de Deus ao homem é? Qual é? Se multipliquem, sejam férteis e dominem a terra. Dominem sobre os animais, dominem sobre as aves do céu, dominem sobre a terra. Sabe, o propósito de Deus para mim e para você não é não dominar. O propósito de Deus para mim e para você é governo. Ele nos criou e nos gerou para isso. É por isso que cada um de nós tem esse desejo de deixar a sua pegada no mundo. Então não importa se você é pai ou não, essa mensagem também é para você, amém, igreja? Agora, deixa eu compartilhar com você 3 pensamentos rápidos acerca de como nós podemos construir uma base forte. Porque a verdade é que quem deseja construir algo que dure, precisa construir com base forte. Em primeiro lugar, você precisa cavar mais fundo do que os outros. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele povo. Eles entendiam sobre isso. Aqueles judeus que estavam ouvindo entendiam e sabiam, e olhando para o solo, que ao cavar um pouco mais, eles chegariam na rocha. Mas os insensatos vinham e colocavam a casa sem fundamento, sem base, direto sobre a areia. Todos sabiam que cavar um pouco mais era o jeito correto. Sabiam que a rocha firme ficava mais abaixo. A areia era fácil, a rocha era trabalhoso. Jesus estava dizendo, quem quer permanência precisa ir além da superfície. Quem quer permanência e estabilidade precisa ir além da superfície. Na cultura que eu e você vivemos, meu irmão, minha irmã, de velocidade, de praticidade, do resultado rápido, Jesus está chamando a profundidade. Às vezes queremos ter resultados na nossa vida de fé sem cavar mais do que outros. Quantas vezes eu e vocês não, porque vocês são incríveis. Uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Mas quantas vezes, enquanto seres humanos, olhamos para pessoas que nós nos inspiramos e dizemos, uau, que incrível esse empresário, que incrível essa mãe, olha como ela cria filhos, olha esse pai, o que ele faz, uau, que incrível esse pregador ou essa pregadora, eu quero ser como ela. E às vezes na nossa vida tentamos achar que basta plantar, basta colocar a casa sobre areia. Deve ser aqui é mais ou menos o terreno. Eu vi que ele estava aqui, ele vestia uma roupa tal, ele falava de tal jeito, então eu vou copiar o jeito e a maneira dessa pessoa de viver e logo eu serei como ela. Sabe, os americanos têm um ditado que eu amo, e o ditado basicamente diz, finja até que você seja. Você já ouviu isso? Isso está em diversas empresas. Isso faz parte do mundo corporativo também. Finja até que você seja. Então, a ideia do mundo é, vamos fingir na areia, vamos usar as mesmas roupas, falar do mesmo jeito, e logo seremos e alcançaremos aquela pessoa, e seremos daquele jeito, e teremos o que ela... Não funciona assim a vida com Deus. É necessário cavar mais do que outros cavam. A areia é fácil. A areia é simples. O que isso significa na prática, Will? Não é só abrir a Bíblia, é meditar nela. É gastar tempo nela, é dizer, Senhor, eu não entendo tudo que está aqui, mas folha após folha, eu vou permitir que entre no meu coração, porque eu sei que vai mudar a minha vida. Deus, eu estou cansado de ler e não entender. Continua lendo, é meditar, é entender, é se aprofundar. Não é apenas abrir.
O que mais que pode ser prático? Não é orar no automático. Senhor Jesus, muito obrigado pelo alimento. Que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus, amém. Não é orar no automático, mas é rasgar o seu coração ao Senhor. Enquanto você está no seu carro, ou em um momento sozinho, a dizer, Senhor, eu estou vivendo os piores dias, ou os melhores dias da minha vida. Senhor, eu quero te compartilhar a minha vida, porque eu decidi que eu vou compartilhar tudo com o Senhor. É rasgar o seu coração, é dizer quem de verdade você é, de verdade aquilo que você precisa, de verdade aquilo que você sente, ainda que te dê vergonha falar. Há coisas que são libertadoras, e uma delas é entregar e dar nome a quem você é ao Senhor. Porque aqui, todos nós estamos lindos e cheirosos, uns mais que outros. E aqui tudo é fantástico e bonito, mas a verdade é que só você sabe quem você é de verdade. A verdade é que só você sabe o que tem por trás dessa roupa linda e maravilhosa e desse perfume cheiroso. Você sabe quem você... Sabe, o que Deus deseja é que cavemos um pouco mais, é que expomos o nosso coração um pouco mais, até que Ele perceba que de fato nós estamos para valer. Nós vamos cavar o quão fundo for necessário. O que mais prático pode ser? Não é servir para aparentar, é servir para crescer. Não é vir à igreja. Não é vir à igreja. Você ouviu isso? Cavar fundo e mais do que os outros. Não é vir à igreja. Will, o que você está falando? Você está doido? Não é vir à igreja. É ser a igreja que os seus filhos vão ver que você é. É ser a igreja que os seus filhos verão e se inspirarão. É ser a igreja que irá inspirar uma geração. O que é ser a igreja? É dizer, Senhor, eu faço parte do teu corpo, eu me entrego por completo, mas tem pessoas que eu não gosto muito, Senhor, tem pessoas que são complicadas de aturar. Sabe, essa é a lixa ideal, número certinho para lixar aquilo que Deus precisa lixar em você. O seu irmão que te incomoda é exatamente a lixa perfeita enviada do céu para polir você e te transformar num diamante de bruto para um diamante lindo. Tá dando para entender isso? Mas é desconfortável. Cavar também cansa. Cavar dói, cavar machuca, mas é necessário. É construir com generosidade e ensinar pelo exemplo. Cavar cansa, cavar machuca, mas base rasa desaba. Algumas das gerações que estão aqui hoje, quem sabe, nós temos várias gerações misturadas. E algumas dessas gerações que estão aqui hoje foram treinadas para construir o seu feed. Foram treinadas para construir o seu portfólio. Se você não sabe o que é feed, fica tranquilo, você não faz parte dessa geração que eu estou falando. Não te preocupe, essa parte pode... ok. Foram treinadas para construir o seu portfólio, para construir a sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, e a fundação que é invisível? O seu quarto ainda é um altar ao Senhor? O seu templo, o seu tempo ainda reflete o chamado que Deus te deu? A sua agenda ainda está alinhada com aquilo que Deus te pediu? Deixa eu te falar isso, meu irmão, minha irmã, o que sustenta não é o que aparece, mas é aquilo que está escondido. Aquilo que aparece não sustenta. O mundo premia sempre a vitrine, mas Deus sustenta aquele que cava. Enquanto o mundo está pronto para bater o sino de comemoração e dizer, muito bem, você fez muito bem por aquilo que se enxerga, Deus é aquele que sustenta e guarda e cuida e protege e provê para aquele que está decidido a cavar tão fundo quanto seja necessário. O nosso feed não constrói a base para a próxima geração, não constrói base para os nossos filhos se apoiarem, nem o portfólio, nem a audiência. Como pais, somos chamados para construir a base naquele que é a rocha inabalável, naquele que é imutável, naquele que é intransponível. Mas eu não sou pai. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa também é a sua missão, porque alguém depende de você.
E se ainda não depende, em algum momento vai depender. Alguém depende das suas orações, alguém depende da tua busca, alguém depende da tua proximidade com Deus, alguém na tua família depende de você. Will, do que você está falando? Você não tem ninguém na sua família que não conheça Jesus, quem sabe? Eu tenho. Essa pessoa ainda depende das tuas orações. Ela depende da tua busca pelo Senhor. Ela depende do quanto você dobra os joelhos em oração por ela. Você não tem ninguém na sua família que está passando por uma doença, por alguma coisa difícil de passar. Essa pessoa depende das suas orações. Ela depende do tanto quanto você vai se aproximar. Assim como um filho depende do pai, há pessoas que dependem das nossas orações, da nossa busca pelo Senhor. Sabe, se desejamos construir uma base forte, precisamos cavar mais fundo do que os outros. Esse é o nosso papel. Esse é o seu papel, esse é o meu papel. Em segundo lugar, para termos e construirmos em cima de uma base forte e firme, nós precisamos obedecer, mesmo sem o glamour. Obedecer mesmo sem o brilho. O versículo 24 diz o seguinte: todo aquele que ouve estas palavras e as pratica. Tem aqui, não é apenas ouvir, é colocar em prática. Na parábola, atenção a isso, os dois ouvem, mas só um obedece. Os dois escutam, mas só um obedece. Jesus está dizendo, não basta saber, precisa aplicar. Deixa eu te falar isso, muita gente que constrói conhecimento, muita gente vive a vida para construir conhecimento, mas poucas pessoas constroem obediência. É simples saber de tudo, difícil é colocar em prática aquilo que se sabe. Alô? Isso revela o que realmente sustenta. Não é a quantidade de palavras que eu e você ouvimos, mas a quantidade de palavras que vivemos. Se eu e você colocássemos 100% em prática, 2 meses de pregação, só 2, são 8 mensagens. Se a gente tivesse a capacidade que a gente tem, se a gente tivesse o ânimo, o ímpeto de colocar em prática aquilo que nós ouvimos, você não tem ideia aonde nós estaríamos. Você não tem ideia aonde você estaria. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas uma vida renovada vem por ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Não basta ouvir, é preciso colocar em prática. Você sabe que na cultura judaica, a prática da Torá, que é a lei, é todo o Antigo Testamento. A prática da Torá, ela é muito mais importante do que saber a Torá. Você sabia disso? Eles dão muito valor e muita importância para conhecer a palavra. Muito, muito. Mas há algo ainda de mais valoroso em colocar em prática a palavra do que conhecer a palavra. Eles entendem dessa forma. É mais importante a prática do que o saber. Deixa eu te falar uma coisa. Obediência não era opcional para essas pessoas. Era central. Deixa eu te dizer aquilo que eu e você pensamos no dia a dia. Orar em secreto não é glamuroso. Orar escondido, ninguém está vendo nada. Ninguém vai ver a minha intercessão. Eu não estou numa sala cheia de pessoas, não tem ninguém vendo aqui. Isso não é glamuroso. A perdoar em silêncio não dá stories, não dá engajamento. Para que eu vou? Não. Se eu for fazer, eu vou fazer de um jeito em que o mundo saiba o quão injustiçado eu fui. E aí então dizer que eu vou perdoar, porque eu sou uma pessoa boa e maravilhosa. Perdoar em silêncio não rende stories. Honrar a liderança quando ninguém vê, também não dá like. Mas essas são as práticas que solidificam a nossa base. Atenção a isso, obediência sem plateia constrói base com presença. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você não precisamos de plateia. Você acha que eu subo nessa plataforma para ter plateia? Eu não preciso ser seguido por ninguém. O meu negócio enquanto cristão não é quantos seguidores eu tenho nas minhas redes sociais da vida. O negócio da fé é quem eu estou seguindo nas redes sociais da minha vida.
Eu não me importo com quem me segue, eu me importo com quem eu sigo. Está dando para entender? Quando nós mudamos o nosso foco e tiramos a atenção das pessoas e dos números que estão nos seguindo e colocamos a atenção em quem nós estamos seguindo, se quem nós estamos seguindo é o autor, o consumador da nossa fé, é aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos cuidou como um presente raro, aquele que cuida de nós de dia e de noite, se a minha vida está apontada para Ele, a minha base está sendo construída no lugar certo. Não é simplesmente obedecer, é obedecer e entregar tudo o que nós temos. Eu sei que não é simples obedecer, não é prazeroso muitas vezes, mas deixa eu te falar uma coisa, é transformador. Homens que estão aqui, obedecer ao Senhor é transformador, porque nos coloca em uma base, e depois que estamos com os nossos pés firmes em uma base, podemos servir de plataforma para os nossos filhos. Nós nunca poderemos ser plataforma para os nossos filhos, se não estamos com os pés bem seguros e bem plantados. Não é assim que você fazia, você já não tem mais filhos pequenos, mas quando você ajudava os meninos a dar cambalhotas no ar, ou quem sabe dar cambalhotas dentro da água, não é isso que você fazia primeiro? Deixa o pai se arrumar aqui, deixa eu colocar os meus pés bem firmes onde eu estou. Agora você pode vir, que agora eu tenho como te empurrar para cima. Às vezes nós estamos querendo ser pais sem base firme. Os nossos filhos tentam subir e não encontram plataforma de lançamento. Sabe, enquanto pais, a nossa busca incessante não tem que ser por aquilo que se vê, mas tem que ser construir aquilo que ninguém vê. Mas quando a chuva, o vento e a tempestade chegar, todos reconhecerão. Esse é o meu papel, esse é o seu papel. O que nos torna transformados é obedecer a sua palavra. O que nos transforma de pessoas doentes para curadas é obedecer o médico, as suas instruções, a sua receita e tomar o remédio. Não é isso? Não é isso que nós fazemos quando estamos doentes. Nós vamos ao médico e dizemos, eu estou com dor aqui. O médico examina e diz, ok, o seu problema é infecção intestinal, porque é óbvio que sempre vai ser isso. Se há médicos aqui é só uma brincadeira. É uma virose, desculpa. Então você precisa tomar esse remédio, esse outro medicamento, esse aqui de 8 em 8, esse aqui de 4 em 4 horas. Se persistir os sintomas, volta aqui que nós vamos conversar. O que nós fazemos quando saímos de lá? Você vai para casa? Não, você vai direto para a farmácia para pegar o medicamento que o médico disse que vai te curar. O que você vai fazer? Você vai ouvir, colocar a receita no bolso e vai viver sua vida? Não! Nós colocamos em prática, porque sabemos que a receita do médico tem cura, tem transformação, tem uma vida melhor do outro lado. Ei, por que nós não fazemos isso com a palavra do Senhor às vezes? Se nós sabemos que aquela é a receita perfeita, aquele é o medicamento perfeito, de tantas em tantas horas, de tanto em tanto tempo, a Bíblia diz, consome esse livro, não te afasta desse livro, de dia, de noite, medita nele, aqui estão as palavras de vida eterna, aqui está a base sólida, esse livro, diferente do que outros estão dizendo por aí na nossa cidade, eles têm a audácia de falar isso, que esse livro fala de mim e de você. Como é que é? Esse livro fala do autor e do consumador da nossa vida. Não há erros nesse livro. Esse livro tem a santa e perfeita palavra de Deus para mim e para você, e aquele que diz diferente, que seja anátema, diz Paulo. Anátema é maldição para aqueles que são novos por aqui. Esse livro é a base, não te afasta dele. E o nosso tempo já terminou, mas em terceiro e último lugar, para construir uma vida com base firme, e agora ser plataforma de lançamento para outros, você precisa preparar a sua base antes da tempestade. Alicerces se constroem antes da tempestade, não depois dela, não durante, antes da tempestade. O versículo 25 diz, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa.
Jesus deixa claro que a tempestade é inevitável. A questão não é se vai ou não chover, é quando vai chover. Não é só quem erra, atenção a isso, não é só quem erra que passa por lutas. Não é só quem comete erros que passa por lutas, é quem vive, é quem está vivo, é quem está respirando. Todo ser que respira, além de louvar o Senhor, passa por lutas também. Não há maneira de evitá-las, tem que atravessá-las. É por isso que a preparação não é um luxo, é uma urgência. Na época de Jesus, quem construía só olhando o tempo bom era chamado de insensato, alguém que não pensa no amanhã. E conosco como é? A crise no casamento não começa no dia da briga, começa quando deixamos de investir na base do nosso relacionamento. A queda na fé não começa com o abandono da igreja e da comunhão dos irmãos, começa com a negligência na base. O colapso financeiro, emocional, espiritual sempre denuncia uma base fraca. Atenção a isso, atenção a isso. A chuva não prova a casa, a chuva prova a fundação. A chuva não prova o quão bela é a casa, nem o quão linda é a arquitetura. A chuva prova a fundação. Aquilo que ninguém vê, quando a chuva e o vento vêm, todos percebem e todos reconhecem se era fraca ou se era forte. Quem se prepara antes, permanece depois. Na vida real, na nossa vida, na minha e na sua vida, nós estamos construindo base quando dizemos não para negócios duvidosos, mas sim para a fidelidade ao Senhor, ainda que te custe. Estamos construindo base quando trocamos 10 minutos de rolagem nas redes sociais, por quem sabe 10 minutos na palavra do Senhor. 10 minutos, eu sei que eu fui bem generoso, né, gente? Quando não esperamos a crise chegar para começar a orar, quando não esperamos tudo ruir ou a necessidade chegar para então começar a servir ao Senhor. Você não controla a tempestade, você não controla a chuva, não controla os rios, mas você pode decidir como ela vai te encontrar, em base firme ou em areia movediça. Essa escolha é sua, essa escolha é minha. Jesus não estava dando uma lição de arquitetura ou uma lição de engenharia quando falou esse sermão e quando terminou com esse texto. Ele estava entregando uma estratégia de vida. Nós homens gostamos de estratégia, eu sei disso. E Jesus estava entregando uma estratégia de vida. Ele estava dizendo: você quer viver algo duradouro? Começa pela base. Investe quanto for necessário. Quais são os teus sonhos? Às vezes nós olhamos para os nossos sonhos e dizemos: ei, isso aqui está alto demais, gente. Não, esse sonho está caro demais. Isso aqui está dando medo. Vamos fazer o seguinte: vamos baixar a expectativa e o tamanho dos nossos sonhos ao tanto da nossa preparação e capacidade. Não é assim que a gente faz? Para tentar dar conta, para chegar no final, não é isso que nós fazemos? Nós baixamos os nossos sonhos ao pé da nossa preparação. Mas deixa eu te falar, o que Jesus está ensinando aqui não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é: eleve o nível da tua preparação, eleve o nível da tua fundação à altura dos teus sonhos. Jesus não está impedindo ninguém de construir. Você quer uma casa de 1 andar? Construa. 2, 3, 10, 15, um arranha-céu de 90. Jesus não está colocando limites nos teus sonhos. Jesus está apenas dizendo: construa fundo o suficiente para suportar os teus sonhos. E não há maneira de construir fundo suficiente senão em Jesus, senão entregando a sua vida a Ele, entregando os seus planos a Ele, entregando os seus sonhos a Ele. Não há outra maneira. Ele é a base forte. Papai que está aqui, você não é a base da sua família. Enquanto você quiser ser a base da sua família, a sua família está em maus lençóis. Sai desse lugar. Eu sei que é esquisito você ouvir isso, porque nós somos criados para sermos homens de valor, que constroem famílias e que suprem a família e que não deixam nada faltar. Tudo isso é maravilhoso, mas a Bíblia diz que
nós, enquanto homens, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, precisamos ter Cristo como a base da nossa vida. E aí sim nós podemos nos plantar firmes nisso e sermos agora plataforma de lançamento. Deus não nos criou, pais que estão aqui, para sermos base. Ele já tinha a base sempre foi Jesus. Ele é o autor, o consumador, o criador. Ele estava no início de todas, ele sempre foi a base, a pedra fundamental, a pedra angular. Deus nos criou para sermos plataforma de lançamento para uma nova geração. Assuma o seu lugar. Antes da crise, cave. Antes de ser plataforma, obedeça. Antes da exposição, solidifique. Porque o jogo da vida nunca se perde no campo. Se perde ou se ganha na base. Eu tenho certeza que essa palavra falou com algumas pessoas que estão aqui. E antes de nós encerrarmos, eu quero orar por você. Eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Quero te convidar nesse momento. Eu vou orar por pessoas que hoje precisam tomar uma decisão super importante. Para homens talvez um pouco mais difícil, porque mexe com o nosso orgulho, mexe com o meu também. Eu sei quão difícil é. Eu sou pai de 3 agora. Fazem 7 dias 7 dias que a minha filha nasceu. Agora eu sou pai de 3. E agora eu sou pai de menina. E eu recebi um dos melhores conselhos antes de entrar nessa reunião hoje, que agora eu já posso entrar no jiu-jitsu. Muito boa. E é isso que eu vou fazer. E eu também decidi que, como cristão, um bom cristão que eu sou, o primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar o Senhor também. Mas eu quero orar por pessoas que precisam tomar uma decisão séria, de verdade. Difícil muitas vezes quer dizer, sabe de uma coisa? Eu preciso me plantar em outro lugar. Eu entendi que eu estou sobre areia, e é por isso que as coisas da minha vida, quem sabe, estão bastante instáveis. Eu não consigo me sentir seguro e firme para ser plataforma para ninguém. Seja você pai, ou mãe, ou filho, ou você não é pai nem mãe, não importa. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo começa com uma decisão. Jesus disse: aquele que ouve e pratica estas palavras é como um homem que constrói sobre a rocha. Está dando para entender? Não é sobre o ouvir. A primeira parte foi agora. Nós acabamos de ouvir nesses últimos 35 minutos, 40 minutos, a respeito da palavra do Senhor. Agora é a hora de colocar em prática. Eu quero orar com você. Será que todos nós podemos fechar os nossos olhos? Se você se sentir confortável, se você quer tomar essa decisão, coloca uma das tuas mãos sobre o teu peito, apenas em sinal de rendição, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa que quero tomar uma decisão, a decisão de trocar o terreno da minha construção, o terreno da construção da minha vida. Paizinho amado, Tu vês todas essas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje, Senhor, precisam tomar uma das decisões mais difíceis da sua vida, porque mexe com o nosso orgulho, Senhor. O nosso orgulho de dizer: puxa vida, eu construí há tanto tempo em lugar errado, fora, longe da rocha que é Jesus. Mas Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de honrar a decisão que estamos tomando agora. O passo 1, o primeiro dia de uma jornada linda na Tua direção, dizendo sim às Tuas palavras, dizendo sim à obediência das Tuas palavras. Senhor, nós declaramos com a nossa boca e com o nosso coração cremos que as Tuas palavras, a Tua palavra, Senhor, toda ela é boa para nos ensinar e para nos corrigir. E estamos prontos, Senhor Jesus, para ouvir mais da Tua palavra, prontos para avançar, Senhor, e conhecer mais de Ti. Senhor, nos transforma em pais melhores, nos transforma em mães melhores, nos transforma em filhos melhores, nos transforma em pessoas mais perto de Ti. Senhor, queremos que os nossos pés estejam firmes em Ti, Senhor Jesus, para que sejamos, a partir do dia de hoje, plataforma de lançamento para aqueles que nós amamos, Senhor. Cuida de nós, cuida do nosso coração, cuida das nossas decisões diárias.
Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, não permita nos próximos dias que essa palavra se perca, Senhor Jesus, mas que ela penetre fundo nos nossos corações e encontre terra fértil, em nome de Jesus. E aqueles que creem dizem amém.